A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos iniciar hoje uma série de áudio chamado Imersão, onde vamos ver, através da Bíblia, que o mover contínuo de Deus precisa ser percebido. Neste mundo que jaz no maligno, vemos os efeitos da queda e aquilo que o inimigo está tentando matar, roubar e destruir em todas as áreas da nossa vida. O homem nasce separado de Deus e vulnerável ao mal. Mas à medida em que ele vai tendo comunhão diária com Deus pela graça, ao receber Jesus Cristo no coração, se você ainda não fez isto, este é o dia. Convide Jesus Cristo para entrar no seu coração, perdoar os seus pecados e Ele vai apagar o seu passado, te dar um novo começo, vida eterna, paz, amor, alegria. A presença do Espírito Santo começará a te ensinar de dentro para fora, te dando um novo querer, um novo efetuar. Uma vida nova, uma vida transbordante será descortinada para você, de presente. Essa nova vida que começa ao recebermos o Senhor Jesus Cristo, ela vai se expandindo à medida em que nós cooperamos, meditando na palavra de Deus, andando com pessoas cheias do Espírito Santo, falando com Deus, seja com oração, adoração ou oração celestial. E à medida em que nós vamos dando tempo e espaço para o Senhor, Ele vai nos ensinando. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação é gradativa, tem a ver com conhecimento. É Deus que dá sabedoria, mas nós buscamos o conhecimento, nós expomos a nossa mente para ser renovada. E Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que se nós renovarmos a nossa mente, não ficarmos conformados, nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está oculta pelo véu da carne. Agora o Espírito Santo entrou em nós, diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, 9 em diante, que Ele quer revelar as insondáveis riquezas de Cristo, essa vida que nós ganhamos e quem nós nos tornamos em Cristo. Vemos em toda a Bíblia que pessoas que andaram com Deus foram ensinadas por Deus. Deus teve espaço para falar com elas. Deus teve espaço para se revelar a elas e torná-las fortes, porque Deus vem exortando, encorajando. Deus vem consolando e edificando. De maneira que Ele treina uma pessoa e essa pessoa se torna um guerreiro invencível. Em toda a Bíblia vemos que aqueles que andaram com o Senhor foram realmente pessoas que começaram a perceber o mover de Deus, que é muito, 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 muito superior ao mover das trevas. 24 horas o inimigo está tentando matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Então, o trabalhar de Deus é 24 horas, e o trabalhar do inimigo é 24 horas. Quando nós começamos a ter a nossa mente renovada, começamos a compreender que o mover de Deus é muito, 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 muito superior. E não apenas Deus venceu lá na cruz, mas Ele veio habitar em nós e nos fez em Cristo mais do que vencedores. Agora, Cristo em nós, esperança da glória. Essa presença que veio habitar em nós está nos treinando para que possamos perceber o mover de Deus e cooperar com o mover de Deus. Então, essa imersão é o tempo que passamos a sós com o Senhor. Em Isaías 40:31 diz que aquele que fica quietinho na presença do Senhor renovará suas forças. Não é tempo perdido. Em Mateus 6,6 que aquele que fecha sua porta e ora escondido, só ele, o Pai, em secreto, será recompensado por Deus. E a recompensa é revelação. A recompensa da comunhão é revelação. A recompensa da consagração é revelação. Revelação de quem Cristo é em nós e de quem nós somos em Cristo. Começamos a perceber então que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Começamos a perceber que o mover de Deus nos conduz em triunfo sempre e que em Cristo somos mais que vencedores. Essa presença que veio habitar em nós, maravilhosa, ela está abrindo os nossos olhos espirituais, nos dando um novo coração. Vamos ver um exemplo de imersão. O povo de Israel estava no Egito.
estava sendo escravo de Faraó e suportava. Estava ali conformado, subjugado, escravizado, gemendo. Deus se compadeceu deles e enviou Moisés. Porque Moisés tinha comunhão com o Senhor e Deus se revelou a ele a uma sarça ardente. Através de uma sarça ardente, o Senhor se revelou a Moisés. Então Deus encorajou Moisés, porque quando Deus fala conosco, ele nos encoraja. Bem ao contrário da serpente que veio para enganar Adão e Eva. Deus vem para nos levantar, porque o homem nasce caído, cego, pobre e nu, miserável. O Senhor vem até Moisés, o encoraja e o leva até o Egito. Vemos então que Moisés estava tendo um intensivo com Deus ali naquele deserto, assim como Davi tinha um intensivo tocando harpa, investindo horas a sós com o Senhor. Assim como Abraão, que de dia via as areias e lembrava, quando ele estava desmotivado, o Senhor falou com ele, encorajou ele, e disse, assim como as areias desse deserto, assim como as estrelas do céu serão os teus filhos. Deus encorajou Abraão quando ele estava ali quase desistindo. A mesma coisa ele fez com Moisés. Então ele envia Moisés e Moisés agora, tendo aquela comunhão com o Senhor, vai falar com o faraó. Estou com a minha Bíblia aberta aqui em Êxodo capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas, veja esse mas aqui. Você está vendo que a oposição satânica se levanta através de homens poderosos, entre aspas? Deus escolheu as coisas pequenas, simples e humildes. Um camponês, Moisés. E o inimigo estava lá, no, abre aspas, poderoso, fecha aspas. O Deus, abre aspas e fecha aspas, do Egito. Então, Faraó diz, não vou deixar. Olha lá, mas Faraó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixaria Israel. Então essa oposição, nossa fé é provada, né, irmãos? Pelo tempo, pelas aparentes contradições no visível, sensações, visões, opiniões, pessoas, né? Mas uma oposição eficaz é apenas uma prova. Nossa fé é provada pelo tempo e por circunstâncias adversas. Moisés havia ouvido do Senhor que Deus o tiraria de lá do Egito com todo aquele povo liberto. Então Deus havia encorajado Moisés. Mas agora Moisés chega diante de Faraó, o Faraó fala o contrário. E aquele povo que estava todo motivado, aquele povo que estava todo feliz com as notícias de Moisés, tinha saltado, dançado, beijado Moisés e abraçado, aí veio o libertador, agora nós vamos ficar livres. Quando o Faraó disse não, todos eles se voltaram contra Moisés. Todos eles acreditaram imediatamente na dificuldade, na oposição de Faraó. Todos, então, desanimaram e se abateram e acreditaram mais na palavra de Faraó do que na palavra de Deus. Assim o homem, ele vive mais por vista do que por fé, 2 Coríntios 5:7. Vemos então que agora o povo é afetado pelo que o Faraó falou. O povo ficou desanimado, abatido, assustado, entristecido. O próprio Moisés foi afetado. Moisés que tinha tido um intensivão com Deus. Agora Moisés é afetado e vai de novo lá falar com Deus. Ele vai lá falar com Deus e reclamar e se queixar. Olha só veja só aquilo que Moisés vai falar agora para Deus. Eu estou lendo Êxodo, capítulo 5, versículo 20, em diante. Também Êxodo 6, versículo 1. Vamos ler então aqui. E encontraram-se a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes, o Senhor atente sobre nós e julgue isto. Porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Porque Faraó ficou tão furioso que disse, agora eles teriam que fazer os mesmos tijolos, quantidade igual, mas teriam que buscar palha, porque ele não daria palha agora, né? Então piorou, agravou a situação do povo que estava ali. Então tornou Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma maneira. Veja o que Moisés fala com Deus. Você está vendo aqui? Ele vai viver por vista e pelo que Faraó falou.
Parece que tem alguma autoridade. Faraó não decide nada. Deus havia dito a Moisés, você vai como Senhor. Ali está escrito Deus, com letra minúscula, você está vendo? Aqui quando Deus envia, isso está em Êxodo capítulo 4, versículo 16. Tu irás como o Senhor da situação. Eu te dou poder, Moisés, eu estou com você, Moisés. Eu vou tirar esse povo, Moisés. E aí Moisés diz, de maneira nenhuma livraste esse povo. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará desta terra, de sua terra. Então o que vemos é que Deus, através dessa imersão, um tempo a sós com o Senhor, Moisés é reanimado, irmãos. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Se você der espaço e oportunidade para a palavra, você voltará à fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando Moisés ouviu o Faraó, a fé dele foi para o ralo. Quando Moisés ouviu o que o Faraó disse, toda aquela comunhão e toda aquela fé que ele tinha, evaporou. Mas lá volta agora Moisés diante do Senhor. Essa imersão. O povo não tinha comunhão com Deus, nem sabia as boas notícias que Deus queria libertar o povo. Então Moisés tinha comunhão com Deus. Deus falou com Moisés, eu vou libertar esse povo. Aí Moisés vai lá e é afetado pelo Faraó. O povo também. O povo fica irritado, irado, triste, amargurado. Afeta Moisés, veja. Que atmosfera ruim, hein, irmãos, de incredulidade. Desistiram no primeiro não, hein? Quando a nossa fé é provada, muitas vezes nós dizemos, Deus curou nada. Dessa profecia furada. Deus não vai operar nada. Já desanima, já desiste bem na hora da batalha. Terra ruim, né? Terra pedregosa, espinhosa. Logo na hora que nós precisamos colocar a fé em ação, a pessoa vive por vista e acredita no não das circunstâncias, não é? No diagnóstico do médico, naquilo que é no visível. E aí Deus não tem um canal de fé para continuar operando. Porque é de fé em fé, Romanos 1,17. Então vemos que Moisés foi afetado e ele vai lá novamente diante de Deus. Que bem-aventurado Moisés. Veja, mesmo desanimado, abatido, ele vai lá falar com Deus. Essa foi a atitude sábia de Moisés. O povo foi lá, cada um para suas cabanas, murmurar, desanimar, chorar. Mas Moisés foi lá falar com Deus. Tá vendo? Imersão. Moisés dava tempo e espaço para Deus falar com ele. Por isso Moisés foi encorajado novamente, quantas vezes for necessária. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor não deixará prostrado. Lá foi o Senhor e encorajou Moisés novamente. Imersão. Quanto mais você, não de forma fanática, mas com alegria, né? O Salmo 1 diz que aquele que meditar nessa palavra de dia e de noite, tudo que fizer prosperará. Vemos então que Moisés agora ouve o Senhor dizendo, eu falei, eu farei, quantas vezes for necessário. Por uma forte mão, o Faraó deixará ir. Você vai fazer os sinais, não vai ser de um dia para o outro, é um processo, vamos ficar juntos. Quantas vezes eu te falar, você volta lá, eu te darei condição para combater Faraó. Faraó vai aprender. As pragas vão cair no Egito e Faraó vai sofrer oposição de Deus, porque Deus não está com Faraó. Faraó não decide nada. Faraó pensava que era poderoso, mas ele vai descobrir que só há um poderoso que está conosco. E Moisés agora, novamente encorajado, entende que ele estava errado de ter acreditado em Faraó. Porque o Faraó não decide nada. Quem decidiu na cruz do Calvário que você é próspero, saudável, cheio do Espírito Santo, que deu o veredito é Cristo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Vemos então que agora Moisés é encorajado. E ele vai voltar lá quantas vezes Deus o mandar. E agora ele está na fé novamente. A palavra de Deus levantou novamente Moisés. E Moisés agora vai voltar lá com as pragas. E Faraó vai resistir por um tempo. Faraó vai dizer não por um tempo. E os magos vão fazer sinais por um tempo. Mas com o tempo os magos vão ficar cheios de feridas. E vai dizer não conseguimos suportar. E não conseguirão produzir os mesmos sinais. E com o tempo eles vão perdendo terreno. Como aquela figueira que Jesus amaldiçoou e foi secando na parte invisível, que alimentava aquela figueira. Primeiro nós vencemos no reino espiritual, como Daniel, que lutou 21 dias em jejum e oração. E primeiro ele venceu os demônios. Depois, no reino visível, Deus levantou reis ímpios para ajudar Esdras e Neemias, para trazer o povo e reconstruir a cidade.
Portanto, as coisas não são contra a carne e o sangue, mas sim contra demônios que estão agindo nessa situação por trás dos bastidores, no invisível, afetando aquela situação, seja saúde, finanças, família. E quando Moisés agora, lúcido novamente, na fé novamente, volta lá e produz os sinais, por fim, certamente nessa peleja o Senhor nos guia em triunfo sempre. Quem é que, operando o Senhor, quem é que vai poder impedir? Isaías 43:13. Porque toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, diz Isaías 54:17. No mesmo capítulo de Isaías 54:15 diz: poderão se levantar ataques contra ti, mas não virá por mim, e aquele que se levantar contra ti cairá. Então o que vemos é que o Senhor está conosco. E tempestade vem para casa na areia, casa na rocha. É claro que há oposição, sim. Não é sempre que você vai orar em nome de Jesus e vai aparecer instantaneamente. Alguns milagres são um processo. Algumas curas são um processo. Não desanime no meio da batalha. Persevera na fé, tá bom? Hebreus 6:12. Além da fé, a perseverança. E que vemos que algumas coisas às vezes demoram. É um processo. E você honra a Deus com a perseverança, e Deus vai honrar a tua perseverança. Diga a Deus quanto tempo o Senhor precisar. Me ajude a estar numa imersão, no intensivo contigo, meditando na tua palavra. Essa é a minha parte, adorando o Senhor, fazendo o bem, buscando o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais o Senhor acrescentará na estação própria. Portanto, não desanime com aquilo que ainda não aconteceu, porque tudo que Deus prometeu é teu, e o final é feliz, como diz em Jeremias 29:11-13. O que estamos vendo aqui, meus amados irmãos, é um exemplo para nós. Que porque Moisés tinha fé, Deus livrou uma nação inteira. Você veja que isso não é só benéfico para você, mas para todos que estão ao teu redor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, motivada, ela será canal de bênçãos aonde quer que ela for. Por causa da comunhão de Deus com Moisés e a comunhão de Moisés com Deus, toda a nação foi liberta. Assim, muitos estão duvidando, mas você não, tá bom? Olha, invista tempo na palavra, não na mentira. Não perca tempo com joguinhos de videogame, com programações de pornografia. Não perca tempo com coisas carnais, com novelas, com mentiras, com filmes. Invista o seu tempo na verdade, em louvores, adoração, meditação na palavra. Peça para o Senhor te dar fome e sede de estar na presença do Senhor. E essa imersão fará com que a tua fé não naufrague. Porque toda vez que você for atacado, você repõe a fé. Você tem uma comunhão fresca e diária com o Senhor. Uma comunhão de qualidade. Então essa imersão fará com que o Senhor encontre espaço e oportunidade para te devolver a fé. Quantas vezes você se abater a tua carne e tentar te abater. Quantas vezes notícias ruins e demoras aparentes e notícias desagradáveis e vem para sugar a tua fé que nem um vampiro. Para fazer você desanimar, desistir, achar que Deus não está ouvindo, que a batalha foi perdida e que não tem mais jeito e que não adiantou nada orar e buscar. Então, o inimigo está procurando, através dos 5 sentidos, levar você a crer que Deus não te ama, não te ouve, não te cura, não te abençoa. Mas se você tiver uma imersão, ou seja, um relacionamento de qualidade com o Senhor, Deus conseguirá manter a sua fé. Então, ele mantendo sua fé, ele continuará trabalhando, enviando anjos de fogo através de sua fé. A Bíblia diz que ele é o autor e consumador da fé. Por quê? Porque ele mantém a nossa fé. Levítico 6:13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, Deus mantém a nossa fé e através dela é um canal que ele pode nos abençoar. Então ele mantém a fé e ele também trabalha nos empecilhos da fé, seja pecado, mundanismo, carnalidade, coisas que precisamos renunciar, espinhos e pedras e pedregulhos, seja o que for, raposinhas, que estão tentando impedir o crescimento da semente. Então não somente o Senhor ativa a nossa fé, esclarece a nossa fé, como ele nos livra dos empecilhos da fé, que é o mundanismo, carnalidade, pecados, não é? Aqui está. Nessa imersão, o Senhor vai restringindo a carne e liberando cada vez mais o Espírito. Aquele que permanece em mim, ele disse, dará muito fruto. E essa permanência diante do Senhor, essa imersão, fará com que o Senhor consiga, tem espaço e oportunidade para te motivar, te encorajar, falar com você, te ajudar a passar pelo processo de perseverança até que a semente se transforme em fruto. Sem murmurar, sem desanimar, sem desistir. Sem perder a fé. Paulo disse, guardei a fé, acabei a carreira.
completei a carreira, aleluia. Então, muitas vezes no processo da fé, você recebe notícias ruins, não na cara, parece que a coisa piora, momentos de espera, e que se nós não tivermos uma imersão, nós não conseguimos manter a fé. Porque a fé é dom de Deus, né? O homem não tem coisa alguma se não for dado do céu. Romanos 3:27. Então tudo conspira contra a nossa fé, o mundo, a carne, o diabo, as circunstâncias, não é deste mundo que jaz o maligno. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus para nos encorajar, para nos amar e ter paciência conosco e perseverança para nos ajudar a voltar para a fé todas as vezes que caímos da fé. O Senhor está ali sempre, 24 horas, disposto, olhando para nós com um olhar de amor, para nos devolver a fé, a coragem, o ânimo, como ele fez aqui com Moisés. Neste momento de aparente contradição, Moisés foi reanimado. Então este tempo que ele teve com o Senhor acabou sendo um canal através do qual Deus o encorajou. Deus falou com ele e o ajudou a novamente voltar para a fé, para a lucidez. Portanto, nessa nossa série chamada Imersão, nós vamos falar sobre isso, sobre a importância de termos diariamente um tempo de qualidade com o Senhor. Como ele disse, Pedro, vigia. Vigia e ora, Pedro, vigia, ora. Se você não vigiar pelo menos 1 hora por dia, a tua carne vai prevalecer. Sabe que a tua carne é fraca, hein? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia. Nem 1 hora pudeste vigiar comigo, Pedro. Então nós precisamos aprender a alimentar a nossa fé, regar a nossa fé, esclarecer a nossa fé, nutrir a nossa fé, através da imersão, através de um tempo diário, disciplina, aonde o Senhor conseguirá nos ajudar a alimentar a nossa fé. Esse é um tempo que não é perdido, Jesus disse para Maria. Marta estava tão ocupada, angustiada, mas Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte. Louva a Deus por sua vida que vai participar dessa série conosco chamada Imersão, aonde você e eu vamos investir tempo de qualidade, profundidade com Deus e vamos ter a nossa fé devolvida, restaurada, aumentada, limpa e ativa, liberada, porque a fé sem obras é morta e a nossa fé é para dar muitos frutos, não é? Então você é bem-aventurado porque você está diante de um Deus que te ama e através dessa palavra ele está falando conosco, dizendo da importância de termos essa comunhão diária com o Senhor. Isso foram poucos. Se você ler de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que poucos, bem poucos, foram aqueles que andaram com Deus e fizeram história. A grande maioria, a massa, sem entendimento. A massa é coadjuvante. Quem fez história foi quem andou com Deus. É Davi, é um José no Egito, é um Abraão, é um Moisés, não é? Então você faz parte da exceção, você não é regra. A multidão geralmente despreza a Deus, só busca a Deus na hora do desespero, mas aí não tem fé para ser ouvido e atendido, não é canal. Querem a bênção, mas não estão na fé, não alimentaram a fé. Por isso na hora que Deus quer agir, não há fé. Mas quando nós temos uma comunhão contínua com o Senhor, a hora que Ele vier, Ele nos achará na fé. Lá em Lucas 18 ele diz, porventura quando o Filho do Homem vier nas nuvens, achará fé na terra? Então a fé, se você alimentar a fé, é como as virgens prudentes, vestes limpas e azeite transportando. Isso é condição para a fé, não é? Se nós cuidarmos disto, veremos que a nossa fé estará em alta. E quando formos atacados, Deus poderá nos livrar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos livra sim, mas através da fé. A Bíblia diz que nós viveremos da fé. Lá em Efésios 2, versículo 8, diz que o justo viverá, né? A graça salva através da fé. Nós somos salvos pela graça através da fé. Isso é dom de Deus. Então que a fé possa estar sempre na sua vida em alta. Quando você for atacado, você possa correr para o Senhor e manter e alimentar essa fé, para que Ele não te pegue angustiado, preocupado ou desesperado pedindo uma bênção sem fé. Porque aí Ele não ouve o desespero. Ele tem que primeiro perdoar o desespero, perdoar a incredulidade e a ansiedade para depois atender o seu pedido. Porque o teu pedido será atendido depois da fé. Portanto, Ele tem que edificar a nossa fé para depois confirmar a nossa fé. E se Ele não achar a fé, Ele não achará um caminho através do qual Ele poderá nos livrar. Por isso que diz Mateus 3,3, preparai o caminho do Senhor. Este é o caminho da fé, o caminho da santidade. Como diz Isaías 34,8, que é um caminho santo,
que o imundo não passará por ele. Então precisamos aprender o caminho da santidade e da fé. E essa série Imersão, que seja uma bênção na sua e na minha vida. Ouça mais de uma vez. Ouça e veja como realmente a importância desse tempo a sós com o Senhor todos os dias. Isto é, você honra a Deus com a sua atenção e Deus honra você com a revelação. E o fruto disso será paz, fé, alegria, vitória, milagres. Em nome de Jesus.